Olá, pessoal. O nosso assunto é LibreOffice Impress e aqui nós temos um exercício para a gente desenvolver. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: nós vamos desenvolver uma apresentação utilizando o LibreOffice Impress, cujo tema será vantagens de utilizar um software livre como o sistema operacional Linux e os aplicativos do LibreOffice. Quer dizer, a gente vai escrever, né, sobre esse tema, buscar na internet algum conteúdo e vamos seguir essas orientações aqui. Nós vamos salvar o arquivo com esse nome, é x-, vamos colocar aqui o nome do aluno, traço e o nome do curso. O corpo da tarefa, a gente vai colocar esses dados, né, o nome completo, a matrícula, o curso, o polo, e vamos salvá-lo com a extensão .odp, que é a extensão do Impress, né? E a gente vai seguir esse esqueminha aqui para efeito de pontuação, né, desse exercício. Então, bora lá. Eu vou começar do zero. Eu estou utilizando o sistema operacional Windows aqui, né? O LibreOffice, ele é multiplataforma, você pode executar qualquer plataforma, tanto no Windows quanto no Linux e outros sistemas operacionais. Então vamos aqui iniciar, eu vou digitar aqui LibreOffice, ele já vai mostrar para a gente aqui o Impress. Olha. A gente vai dar um cliquezinho com o botão esquerdo. Muito bem, ele vai abrir o software. A gente aguarda um pouquinho. Opa. Acho que não foi. Aqui. LibreOffice Impress. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o LibreOffice Impress como administrador. Tá? Agora sim. Te aguarda um pouquinho. Bom, inicialmente ele apresenta aqui essa janelinha de diálogo, permitindo que a gente escolha um modelo. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar isso aqui, porque nós vamos iniciar uma apresentação do zero. Muito bem, então vamos lá. Vou fazer um comentário rápido aqui sobre essa área de trabalho, né, do Impress, né? Ele segue a mesma ideia dos outros aplicativos do LibreOffice, como é o caso do Writer. E nós temos aqui uma barra de menus, uma barra com várias ferramentas. E uma coisa importante que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte, olha, nós vamos desenvolver os nossos layouts e normalmente, às vezes, pode acontecer dessa barra lateral aqui ela não aparecer, tá? Às vezes ela pode ficar escondidinha assim, né? Então você dá um clique aqui, ela aparece. Agora, se por algum motivo essa barra aqui não aparecer, inicialmente você vem aqui em exibir, e aqui você tem barra lateral. Se você clicar aqui, ó, você vê que ela desaparece, que ela estava sendo exibida. Agora, como eu quero que ela reapareça, que ela retorne, eu venho aqui em exibir, barra lateral, e ela retorna. Sempre observando o detalhe dessa setinha aqui, ó, que ela exibe ou inibe, né? Então eu clico novamente, ela vai aparecer aqui a barra lateral e a gente vai iniciar a nossa apresentação. Aqui ao lado eu tenho um painel com os slides que a gente vai desenvolvendo. Então ele já me apresenta um primeiro slide aqui. E é muito importante vocês observarem esse esquema que ele tem aqui ao lado. Aqui eu posso definir o estilo de slide que eu quero desenvolver na minha apresentação. Eu posso utilizar um deles ou eu posso combinar os esquemas de slide. Tá? Então, se eu quisesse um esquema aqui vazio, slide vazio, ele apresentaria um slide completamente vazio. Bom, nesse nosso exercício, eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar esse primeiro aqui, que é um slide de título, e os demais slides eu vou utilizar
esse terceiro aqui, que é título e conteúdo. Então, a gente vai começar com esse aqui, que é um slide de título. Então, vamos lá. Vamos ao enunciado. O título do nosso trabalho é Vantagens de utilizar um software livre como sistema operacional Linux, como o sistema operacional Linux e os aplicativos do BR Office. Bom, para adiantar o nosso trabalho, eu já montei um esquema paralelo aqui, né? Já fiz aqui todas as anotações para a gente poder ganhar tempo e focar mais na ideia do desenvolvimento da nossa apresentação. Então, o título, eu já tenho ele aqui, então eu vou dar simplesmente um Ctrl+C e volto aqui no LibreOffice Imps. Eu vou clicar aqui clique aqui para adicionar o título, aqui eu poderia digitar o título, mas como eu já tenho o título já selecionado e copiado, eu vou clicar com o botão direito, eu sempre utilizo esse texto não formatado aqui, ó. Clico, aí ele já traz para mim. Bom, na parte de baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, já vou descer um pouquinho isso aqui, vou descer até lá embaixo. Essa parte aqui inicial, olha, observem que quando eu dou um cliquezinho nessa área, ele já seleciona toda a borda. Aí o movimento, o indicador do mouse, quando ele virar essa setinha em todas as direções aqui, ó, eu clico e arrasto para baixo, coloco onde que eu bem desejar, dentro da minha área do slide. Tá? Muito bem, está lá o título bonitinho, depois a gente vai ver a ideia da formatação dele, e aqui eu vou clicar para colocar os dados em que ele pede. O enunciado diz o seguinte, olha, o primeiro slide deve conter o título do trabalho, nós já colocamos aqui, seu nome, seu número de matrícula, seu curso e seu polo. Tá? Então, eu já estou com esses dados aqui todos anotados, então eu vou dar um Ctrl+C, volto lá e aqui eu novamente clico com o botão direito, texto não formatado, ele cola. Aí eu poderia normalmente digitar cada um desses itens, à medida que eu fosse digitando, eu ia dando Enter, ele já vai centralizar, eu posso manter centralizado. Se eu quiser mudar o alinhamento desse texto aqui, ó, eu tenho aqui eu tenho várias maneiras, né, de fazer isso. Uma delas é formatar, alinhar, aqui eu mudo o tipo de alinhamento, tá? Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Ok, então voltamos lá para o nosso enunciado. Bom, então nós já iniciamos aqui a nossa apresentação, a gente colocou aqui, né, que o título dela, né, o tema que a gente vai trabalhar. Ele diz aqui, no segundo item, que a apresentação deve possuir no mínimo 6 slides, nós vamos trabalhar em cima disso. O primeiro slide nós acabamos de construir, ele contém o título, a gente pode ver aqui, né, o título, o nome, a matrícula, o curso e o polo. Então vamos lá. Curso Informática, polo Volta Redonda. Maravilha. Bom, eu tenho que usar 6 slides e eu vou falar sobre esse tema aqui, né? Então a gente vai criar um novo slide. Mas antes disso, eu vou me atentar aqui para o detalhe aqui do item 5, que diz que para a gente poder alterar, altere o tamanho da fonte do título para 44. Então eu volto lá. Bom, esse aqui é o meu título, então eu vou selecionar o título e vou verificar se a fonte tem esse tamanho 44. Você observa que aqui no painel, à direita, ele já mostra aqui em propriedades as características do texto. Então ele já diz aqui, ó, o tamanho está 44, está correto. Ok. O nome da fonte, como ele não cita aqui no enunciado, então a gente vai manter esse aqui mesmo, tá? Esse Liberation Sans aqui, a gente mantém. E o tamanho a gente coloca 44. Muito bem. Vamos aqui. E os textos, e do texto, o tamanho de fonte do texto, a gente vai colocar, nós vamos considerar o tamanho 28 em todos os slides. Então, isso aqui é um texto. Então, vamos conferir. A gente seleciona aqui todo o texto. Bom, aqui está 32, né? Ele está pedindo 28, então eu venho aqui, altero para 28. Agora sim. Observem que esse é o nosso primeiro slide. Então, agora, para a gente poder criar novos slides, eu tenho
também várias alternativas. Eu posso vir aqui no menu Inserir, Slide, eu posso vir aqui, ó, eu costumo utilizar essa opção aqui. Eu clico com o botão direito aqui nessa área em branco, clico com o botão direito, e aí ele tem uma opção aqui, novo slide. Eu clico com o botão esquerdo, ele já abre um novo slide. Muito bem, observem que ele já selecionou aqui para mim o título e conteúdo, esse esquema de layout. Eu vou manter isso aqui. Se eu quiser alterar, se eu quiser usar um outro, sem problema. Muito bem, então essa apresentação vai ser uma apresentação muito simples, para a gente poder apenas demonstrar a ideia desse software, desse aplicativo do LibreOffice, que é o Impress. Então a gente vai construir o seguinte, a ideia é que a gente vai colocar aqui algumas vantagens, e eu vou citar talvez umas 6 vantagens de se utilizar um software livre, né? Um sistema operacional Linux e os aplicativos do LibreOffice. Então, de uma forma geral, vou fazer um comentário sobre a vantagem de usar esses softwares livres. Aliás, software livre de uma forma geral. Então, eu venho aqui. Então, nesse primeiro item, como eu já tenho o esquema aqui, eu vou colocar assim, ó, vantagem 1. Vantagem 1. Então, eu digito aqui, vantagem 1. E aqui embaixo eu vou colocar minha primeira vantagem. A licença do software é gratuita, é obtida gratuitamente. Então, olha só, do mesmo esquema eu poderia digitar, mas eu vou clicar com o botão direito e vou com o botão esquerdo e clicar em texto não formatado, ele já traz aqui. Tá? Muito bem. Então, nesse segundo slide, né, que a gente vai colocar aqui, que nós acabamos de colocar, que a licença do software é obtida gratuitamente, eu vou atentar aqui para o enunciado que ele diz o seguinte, olha, utilize, no item 4, utilize pelo menos 2 imagens estáticas referentes ao tema. Muito bem, quando ele diz imagens estáticas, eu acredito que essa imagem a gente vai importar da nossa máquina, né? Eu não vou fazer nenhum link com a internet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégia que normalmente nós usamos para documentos do tipo LibreOffice, independente se é Impress, se é Writer. A gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar uma imagem referente a essa transparência aqui. Então, a estratégia é a seguinte, eu vou lá na internet, eu vou abrir aqui uma nova aba e vou fazer o seguinte, como eu quero falar de software gratuito, por exemplo, eu venho aqui no Google, estamos no Google, né? google.com.br e digito aqui, ó, software gratuito. Software gratuito. E aí eu venho aqui nesse item imagens. Então ele vai me mostrar várias imagens referentes a software gratuito. Então eu vou procurar uma delas aqui. Bom, eu achei essa aqui, eu vou escolher essa imagem aqui para caracterizar a gratuidade do software, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero essa imagem. Então, a forma adequada para se obter essa imagem e inserir lá na nossa apresentação é clicar com o botão direito na imagem, aí eu venho aqui na opção salvar imagem como. Dessa forma, eu trago a imagem para a minha máquina, né? Eu já tinha feito a cópia dessa imagem anteriormente, eu vou fazer novamente aqui, eu vou mudar o nome, ele vai criar um arquivo com a extensão PNG, que é um arquivo de imagem. Vou escrever grátis aqui. Muito bem. Pronto, está salvo. Então agora, esse arquivo, ele foi salvo numa pasta da minha máquina. Tá? Tá aqui, ó, grátis. Uma determinada pasta. Depois você tem que ver direitinho qual a pasta que você vai salvar esse arquivo, para depois você obtê-lo, né? Então eu vou colocar aqui essa imagem. Como é que a gente faz para inserir uma imagem aqui? Uma imagem estática. Eu venho aqui em inserir, figura, menu inserir, opção figura. Ele abre essa janelinha de diálogo. Eu vou selecionar lá a minha imagem grátis. Mando abrir.
Ele traz aqui a imagem, agora eu posso aumentar, eu posso movimentar, e aí eu fico à vontade aqui para poder definir as características dessa imagem. Muito bem. Inserimos a imagem. A gente volta aqui no enunciado para a gente observar um detalhe aqui que ele fala com relação à imagem. Olha. No item 6, ele diz o seguinte: legenda abaixo de cada imagem. Legal. Vamos colocar uma legenda para essa imagem. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando nós usamos o Writer, e eu estou aqui com o Writer, né? Na verdade, eu coloquei esse rascunhozinho aqui no Writer, que também é um aplicativo do LibreOffice. Observem que eu tenho uma figurinha aqui, ó, uma imagem, que eu a inseri usando o mesmo procedimento. No LibreOffice Writer, quando eu clico com o botão direito na imagem, ele me dá uma opção para inserir legenda. Tá? Já no Impress, quando eu clico na imagem e clico com o botão direito, ele não me dá essa opção. Né? Então eu não tenho essa opção dentro do Impress. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte: como no enunciado ele simplesmente pede para colocar uma legenda abaixo da imagem, eu vou fazer isso. Eu vou inserir uma legenda aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou vir aqui no menu Inserir e vou mandar inserir uma caixa de texto. Então eu clico aqui, caixa de texto, nessa opção, olha, novamente, menu Inserir, opção caixa de texto. Venho aqui, ó, ele vem com essa cruzinha, eu dou um cliquezinho aqui embaixo, e aqui eu vou digitar o título dessa imagem. Normalmente a gente coloca figura 1, boto um traço, e aí eu vou colocar o título da figura, né? Esse título aqui, na verdade, vai ser para caracterizar a figura. Eu vou colocar assim: você não paga pelo software. Você não paga pelo software. Vamos colocar isso. Você não paga pelo software, né? Então aqui, ó, eu seleciono essa caixa de texto usando a mesma estratégia. Olha, eu movimento o indicador do mouse e quando ele para aqui em cima na borda, ele vira essa cruzinha. Na verdade, essas setinhas apontando para todas as direções, né? Aí eu clico para todos os sentidos, né? Tanto na direção horizontal como vertical, e em todos os sentidos, de cima para baixo, de direita para esquerda. Eu vou e clico, e aí arrasto um pouquinho para cá, coloco numa posição em que ela fique exatamente embaixo da imagem, como é pedido aqui no enunciado, legenda abaixo de cada imagem. Então, está aqui uma legenda, a gente colocou, feito. Né? A segunda transparência, o segundo slide está pronto. Vamos para o terceiro. E aí, pessoal, eu vou sugerir o seguinte para vocês. Veja bem, como essa minha apresentação aqui, todos os slides vão ter essa mesma característica, eu vou colocar vantagem 2, vantagem 3, vantagem 4. E aí o que eu vou fazer? Para não precisar criar um slide novo e fazer todo esse trabalho de formatação, muito embora esse slide aqui ele é muito simples, né? Mas pode ser que eu tenha um slide mais elaborado, com mais recursos, e eu tenha que utilizar um slide seguinte com as mesmas características do anterior, então eu posso duplicar esse slide. Então, se eu clicar com o botão direito aqui em cima desse slide, aí ele me abre esse menuzinho pop-up e eu tenho aqui uma opção chamada duplicar slide. Então, eu clico com o botão esquerdo, pronto, agora ó, eu tenho aquele slide duplicado. Então, eu venho aqui, eu vou colocar a vantagem 2. Bom, já me economizou alguma coisa, pelo menos, né? Aí eu volto aqui no meu texto, vou voltar aqui no meu esqueminha para a gente poder acelerar. A segunda vantagem é liberdade. Eu selecionei isso aqui, né? Porque eu vou apagar isso aqui. Então eu seleciono o texto que eu vou apagar. Como eu vou colar o anterior, se eu quisesse digitar, bastaria eu digitar aqui, ó. Problema, tá? Como eu quero colar o texto que eu já selecionei e copiei aqui,
no meu rascunho, eu clico com o botão direito, texto não formatado, e está lá a minha segunda vantagem, liberdade de modificação. Eu vou apagar essa figura, vou tirar essa figura daqui, não quero figura, não vou colocar, eu preciso colocar duas figuras. Esse segundo slide não vai ter figura. Vou inserir aqui um próximo slide. Opa, inseri um slide indevidamente. O que eu faço? Eu quero apagar esse slide. Eu clico com o botão direito em cima dele. O botão direito é um atalho fantástico. Ele abre esse menuzinho pop-up e eu venho aqui, ó, excluir slide. Ok? Muito bem, eu quero, na verdade, duplicar novamente. Então, eu clico com o botão direito e clico com o esquerdo em duplicar slide. Venho aqui, vantagem 3. Vamos lá. Nossa próxima vantagem é disponibilidade do aplicativo. Então, a gente vai colocar isso aqui, ó. Estou usando a mesma estratégia anterior, tá? Para colocar a terceira vantagem. Agora, eu vou criar um próximo slide. Vai ser a minha quarta vantagem. Vou duplicar esse slide. Vamos para a nossa quinta vantagem. Vamos ver aqui. A quinta vantagem é segurança. E a gente vai fechar em 5 vantagens, tá? Então, vamos lá. O enunciado não diz quantas vantagens a gente tem que definir. Então, eu estou definindo 5. Um detalhe aqui é que eu estou colocando ponto e vírgula, né, entre os slides. Eu vou colocar um E aqui, como eu vou encerrar, como esse aqui vai ser o último. Vou colocar um E aqui. Nesse último slide, esse slide vai caracterizar a questão segurança, né? Porque como existe uma comunidade muito grande trabalhando em cima do software livre, né, existe um zelo bem considerável com relação à parte de segurança entre a comunidade. Então a gente agora eu quero uma figura referente à segurança, né? Então eu venho aqui, eu volto. Bom, para a gente ganhar tempo, eu já fiz uma pesquisa aqui, ó, liberdade de modificação. Eu fiz uma pesquisa usando aquela mesma estratégia do Google, selecionei imagens e a gente tem uma imagem aqui, ó, que mostra alguém sendo aprisionado. Então, como eu estou falando de liberdade, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero pegar essa imagem aqui e vou colocar, indicando que a gente não fica aprisionado ao utilizar um software livre, a gente não fica preso a um software proprietário. Então, eu vou clicar com o botão direito nessa imagem que eu quero copiar para uma pasta na minha máquina. Então, eu venho aqui, ó, cliquei com o botão direito, venho aqui com o botão esquerdo, salvar imagem como. Bom, eu já tinha salvo também essa imagem aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar de liberdade, que é exatamente o contrário, né? Da imagem, da característica da imagem. Vamos lá, a gente volta aqui no nosso Impress e eu vou inserir aqui usando o mesmo procedimento. Então vamos lá. Menu inserir, opção figura. Ele abre a janela de diálogo, eu seleciono aqui liberdade. Tá aqui, né? A gente coloca aqui, a gente configura. Mesmo esquema, eu tenho que inserir aqui uma legenda. Bom, como a gente já inseriu uma legenda aqui, né, na figura anterior, no slide anterior, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nessa legenda, seleciono, ó, dou um cliquezinho aqui, ó. Quando ele se transforma nessa seta para todos os sentidos aqui, ó, dou um cliquezinho, ele seleciona toda a minha caixinha de texto, eu dou um Ctrl C, volto lá no slide 5, eu poderia dar um Ctrl V aqui, ó, mas olha, é legal você trabalhar sempre com o botão direito. Você clica com o botão direito, ele dá a opção aqui, ó, de colar. Ele abre o menuzinho pop-up, eu venho aqui com o botão esquerdo, colar. Ele colou, eu venho aqui e altero, figura 2. E aqui eu vou colocar que você não fica preso. Você não fica preso. Tá bom, só isso mesmo, você não fica preso. Né? Ou melhor, né? Eu acho que não está muito legal esse texto não, né? Vamos colocar aqui. Na verdade, esse slide aqui, pessoal, desculpem. Isso aqui diz respeito à liberdade, né? Então eu vou apagar isso aqui. Eu vou
selecionar isso aqui, ó, selecionei aqui essa legenda, vou dar um Ctrl X, porque o Ctrl X eu recorto para poder colar em algum outro lugar. Então, na verdade, disponibilidade, eu tenho aqui, ó, liberdade de modificação. Esse aqui, ó, é aqui que eu vou colocar aquela imagem. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou mandar colar, já colei minha legenda, e novamente, vamos lá, vamos inserir aquela figura aqui, eu tenho liberdade, né? Então, vem aqui, inserir figura, liberdade, agora sim. Liberdade de modificação, você não fica preso a nenhum tipo de software proprietário. Né? Se você quiser modificar, se você quiser alterar seus conteúdos, fique à vontade. Tá? Você não está trabalhando com um pacote. Você pode customizar, alterar, modificar o software livremente. E essa foi a nossa figura. Né? Então, deixa eu só conferir aqui, ó, vantagem 1, a licença do software gratuita. Na vantagem 2, liberdade de modificação. Vantagem 3, disponibilidade do aplicativo. Opa, na vantagem 4 aqui eu acho que duplicou. Aqui na vantagem 4 é possibilidade de escolha. Então vamos lá. Aqui, isso aqui não tem tanta importância, né? A parte de conteúdo, a gente está focando mais na parte de formatação, mas de qualquer forma a gente vai manter aqui uma coerência, né? Em relação aos conteúdos. Então a gente volta aqui, né? Selecionei e vou texto não formatado. Muito bem. E aqui a gente colocou a quinta e última vantagem. Nós já temos aqui, na verdade, 6 slides. Só que o exercício não termina. A gente tem que seguir aqui o enunciado. E o enunciado diz o seguinte. Bom, vamos pular para o item 8, depois a gente volta no item 7, que é mais genérico, né? No item 8, você deve inserir no final da apresentação os links mostrando a referência web da sua pesquisa. Deve ter pelo menos um link. Então, a gente vai criar uma referência bibliográfica. Na verdade, eu busquei isso de um site da internet. Então, eu vou vir aqui e vou, novamente, né, vou duplicar esse slide, esse quinto. Só que aqui no título, eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou escrever referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Beleza, e aqui eu vou colocar o link de onde eu tirei isso. Bom, foi um site que faz referência a software livre, então eu vou colocar aqui, ó, software livre. Beleza, aí o que eu vou fazer? Esse texto aqui eu vou transformar num link apontando para o site de onde eu tirei esse conteúdo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar essa frase, eu coloquei, eu vou vir aqui no menu inserir, depois eu venho na opção hiperlink, então eu cliquei aqui no menu inserir, venho aqui movimento o mouse até a opção hiperlink, dou um cliquezinho com o botão esquerdo em hiperlink, ele vai abrir essa janelinha de diálogo referente ao hiperlink. Ele já colocou o texto para mim aqui, ó. Ele vai colocar o hiperlink, que é software livre, e aqui eu vou colocar o URL, né? De onde eu busquei esse recurso lá na internet. Então eu venho aqui. Bom, na verdade eu busquei nesse site aqui, ó. Esse site aqui, o gnu.org, né? Que ele fala sobre software livre aqui. Né? Muito bem, então eu vou selecionar aqui, ó, essa URL, vou dar um Ctrl C, volto lá na minha apresentação, aqui na URL, ó, aqui eu posso dar um Ctrl V, ou então eu posso clicar com o botão direito também, usando a mesma estratégia que eu vim utilizando, e clico com o botão esquerdo em colar. Ele já colocou, então observem aqui, ó, a imagem do software livre, se eu clico em aplicar, ele já vai criar o hiperlink para a gente. Ó, né? Eu dou um OK, tá tudo certo, tá?
Olha, eu passo o mouse aqui, ó, você vê que ele já indica, se eu der um cliquezinho, ele abre lá, ele já vai apontar direto para o software. Ok? Maravilha, então tá ficando bacana aqui a nossa apresentação. A gente volta aqui agora sim, a gente retorna para o item 7 que diz o seguinte: deve haver um efeito de transição entre cada um dos slides. Então, entre cada um dos slides deve haver um efeito de transição. O enunciado ele não diz se esse efeito de transição ele tem que ser diferente para cada slide. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou adotar um efeito, tá? Um efeito para todos os slides, tá? Entre cada um, eu vou colocar para todos. Mas se você quiser colocar um efeito diferente para cada um, fique à vontade, tá? Nós vamos lá no primeiro slide, vou selecionar aqui o primeiro slide e vou mostrar o seguinte, olha, nesse painel lateral, ele me apresenta aqui as propriedades. Agora, olha só, eu vou passar o mouse aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir uma lupa no nosso Windows, só para poder aumentar aqui a nossa visualização, para vocês verem o seguinte, olha só, aqui ó, na barra lateral, eu tenho aqui em propriedades, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele me mostra que está sendo exibido um painel de propriedades. Se eu movimentar o mouse para baixo, olha, ele mostra a transição de slides. Ó, ele tem uma opção também para animação, eu poderia fazer animação de alguma frase, de algum texto, né, do meu slide, e tem várias outras opções aqui que a gente poderia utilizar, mas que o enunciado não pede. Então a gente vai focar no que foi pedido no enunciado. Então eu vou clicar aqui, ó, eu preciso definir uma transição, então eu vou clicar nessa opção, transição de slides. E aí o que ele faz? Ele mostra para a gente uma série de opções referentes à transição. Eu tenho muitas transições aqui, muito interessantes, tá? Tem uma muito bacana, que é essa aqui, ó, do desvanecer, que eu acho assim bem legal, tá? Que ele faz, né, do desvanecer. Tem esse do dissolver também, né, que ele parece que quebra, né, todo o slide, é bem legal. Aliás, eu vou ficar com esse dissolver aqui. Tá? Então, eu cliquei aqui no dissolver, eu venho aqui embaixo, eu estou com a lupa, né, eu aumentei aqui o visual, né? Então, eu já selecionei aqui o dissolver. Aqui embaixo, eu vou definir o seguinte, olha, como é que você quer avançar esses slides? Eu poderia definir um avanço automático da minha apresentação e definir aqui o tempo entre a transição dos slides. Só que eu vou fazer o seguinte, como o enunciado também não pede isso, eu vou nessa opção de avançar o slide por meio do clique. Então, quando o usuário clicar no mouse, no slide, e ele vai avançar para o próximo, e aí a gente vai aplicar esse efeito de transição. E eu vou fazer essa aplicação para todos. O detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que se eu simplesmente definisse esse slide aqui com esse tipo, né, que é o dissolver, né, eu poderia fazer um tipo eu poderia fazer um tipo de transição, um efeito, eu poderia definir um efeito de transição para cada um dos slides. Só que eu vou utilizar todos. Então eu quero aplicar em todos os slides esse efeito de transição dissolver que nós definimos. Então eu clico aqui, ó, aplicar em todos. Prontinho. Então eu vou desfazer aqui a minha lupa, tá? Que já ficou claro, né? Como é que a gente vai fazer. Beleza. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou lá no primeiro slide, vou mostrar para vocês a apresentação. Eu venho aqui, ó, apresentação. Aliás, vou fazer o seguinte, vamos dar uma última passada no enunciado, porque aí se a gente tiver concluído, a gente não volta mais aqui. E a gente ainda tem um item para atender aqui, ó, que é o item 9, trabalho salvo com a extensão correta, .odp. Então, antes de apresentar, a gente vai fazer essa última coisa, que é uma das mais importantes, que é salvar essa nossa apresentação. Então, eu venho aqui no menu, eu poderia clicar aqui nesse íconezinho aqui, né, do disquetezinho, né, para poder salvar, mas eu vou vir aqui na opção arquivo, menu arquivo,
salvar como, porque aí eu vou mostrar para vocês, e quando a gente salva como, olha, ele coloca aqui, ó, sem título.odp, ou seja, ele já automaticamente já define o tipo ODP, como está pedindo aqui no enunciado. Tá? Então eu não me preocupo. O que eu tenho que fazer é saber exatamente a pasta, né? E eu vou selecionar aqui o caminho, a pasta que eu vou utilizar. Né? Vou vir aqui, estou usando o Windows, né? Eu seleciono aqui em cima, vou dar um Enter, ele já seleciona aquela pasta. E aqui no título dessa apresentação, eu vou apagar esse sem título 3 e vou colocar aqui, ó, exercício Impress. Beleza? Vou clicar aqui no botão salvar. Observem que está salva a nossa apresentação. Agora a gente está mais tranquilo, né? Então vamos dar uma repassada rápida no enunciado? Vamos ver se a gente atendeu tudo, porque aí ao final a gente faz aquela apresentação para nós encerrarmos. Então vamos lá. Então vamos lá. A apresentação deve utilizar o tema, é esse o tema que a gente está utilizando, né? Lembrando de que aqui nós também atendemos esses itens aqui de cima, né? Opa, eu errei aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar o arquivo com esse título aqui, é X traço, vou colocar o nome traço, o nome do curso. Então a gente volta lá e eu vou mandar salvar de novo. Clico no menu arquivo, salvar como, eu venho aqui, ó, no lugar desse exercício Impress, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar isso aqui, ó, é X, tá? Depois vocês verifiquem se realmente é isso que está sendo pedido para vocês, é X traço, esse nome aqui eu vou colocar aluno, CEDERJ, traço, nome do curso. Eu vou colocar aqui informática. Colocando sem acento, tudo bem. Ex é X de exercício, traço, aluno CEDERJ, traço, informática. Salvar, agora sim, tá? A gente observa que aqui em cima ele coloca, ó, o título, ó, aqui no canto superior esquerdo ele coloca o título dessa nossa apresentação com a extensão ODP, referente ao LibreOffice Impress. Legal, então atendemos esse item que a gente já estava esquecendo. Colocamos esses dados aqui, ó, no corpo lá da tarefa, né, o nome completo, matrícula, curso e polo, colocamos esses dados. Salvamos no formato ADP, acabamos de fazer isso, e aqui, nessa grade com os itens que serão avaliados, digamos assim, vamos ver se a gente está atendendo todos os itens. A apresentação deve utilizar o tema vantagens de utilizar um software livre como o sistema operacional Linux e os aplicativos do LibreOffice, o LibreOffice. Ok, atendemos. Item 2, a apresentação deve possuir no mínimo 6 slides. Nossa apresentação tem 7, está ok. Item 3, o primeiro slide deve conter o título do trabalho, seu nome, seu número de matrícula, seu curso e seu polo. Ok, está aqui, ó. Item 4. Utilize pelo menos 2 imagens estáticas referentes ao tema. Então, a gente utilizou no slide 2 e utilizamos no slide 3, né, seguindo exatamente as boas práticas do LibreOffice. Item 5. Altere o tamanho da fonte do título 44. Vamos conferir? Ó, aqui, ó. O título está com tamanho 40. Opa, vamos voltar aqui para propriedades. Está lá 44, né? O texto aqui a gente está colocando 28, muito bem. Vamos ver os demais aqui, ó. Título, 44, texto, opa, aqui está 32, opa, a gente já ia errando, né? Aqui a gente vai colocar aqui 28, a gente coloca aqui 28, por isso que é bom dar uma conferida geral, né? Essa legenda aqui eu posso colocar também 28 para padronizar, né? A gente coloca aqui, ó, 28. A gente faz um ajustezinho aqui, né? Só para poder ficar padrão. A gente volta aqui. O título já está 44. Na segunda vantagem aqui a gente coloca também 28. Né? Vamos acelerar aqui, ó. O título 44. Terceira vantagem 28. O título aqui 44.
a descrição da vantagem, que é o texto 28. Vamos lá para a última, título 44. O texto aqui a gente coloca 28. Beleza? Aqui no último, título 44. Opa! Aqui eu já até cliquei aqui, ele já abriu o link, né? A gente volta aqui. Aqui eu acho que não tem necessidade de a gente colocar, né, essa referência aqui, tá? Beleza, maravilha. Voltamos aqui à nossa lista. A gente colocou, né, agora configuramos direitinho o item 5, colocamos uma legenda abaixo de cada imagem, né? Nós não temos como fazer isso de forma automática pelo Impress. Opa, aqui eu vou colocar 28 também, né? Seguir o padrão, né? Vamos colocar aqui 28, também essa legenda aqui da figura 2. Ok. Bom, mas o fato é que nós já colocamos embaixo de cada imagem uma legenda. Definimos um efeito de transição em cada um dos slides, ou seja, definimos para todos os slides um efeito de transição, ou seja, cada um deles vai ter um efeito de transição igual, mas vai ter, ou melhor, o mesmo efeito de transição, mas todos terão. No item 8, você deve inserir no final da apresentação os links mostrando a referência web da sua pesquisa, deve ter pelo menos um link, e isso a gente fez aqui bonitinho. Né? Você viu que eu cliquei aqui, ele já até abriu o site, né? E salvamos com a extensão correta ADP. Muito bem, então agora vamos fazer um teste final aqui na nossa apresentação. Eu posiciono aqui, né? Usando esse painel de slides, eu seleciono aqui o primeiro, eu venho aqui no menu apresentação de slides, dou um cliquezinho, ele abre esse menu pop-up, e eu tenho aqui algumas opções que eu posso utilizar. Eu vou utilizar a primeira, que é iniciar do primeiro slide. Então, eu dou um cliquezinho aqui, ó. E olha que legal, ele já começa abrindo o primeiro slide com aquele efeito de transição, né? Que é o solver, se eu não me engano, né? Muito bem, então aí agora, olha, nós definimos que para esse efeito de transição, quando eu der um clique do mouse, quando eu for mudar, aqui é o meu slide, ele vai novamente apresentar esse efeito. Então eu dou um cliquezinho, maravilha, está lá a primeira vantagem, a segunda vantagem, estou clicando o mouse aqui, ó, com o botão esquerdo, olha, terceira vantagem, a quarta vantagem e a última vantagem que nós definimos. É claro que existem muitas outras vantagens, né? E no nosso último slide, nós apresentamos aqui as referências bibliográficas, né? E se eu clicar aqui, ó, se eu der um clique nesse software, ele tem que abrir para mim o site, ele tem que abrir aqui o meu navegador, exibindo o site onde eu busquei a referência para essa nossa apresentação. Então, eu dou um clique duplo aqui, ó. Opa, que legal, hein? Ele já abriu lá, ó. Foi lá no software, no site, onde a gente buscou todas essas definições sobre software livre. Maravilha, né? Então, agora eu dou mais um clique aqui, ó, ele encerra a nossa apresentação. Muito bem. Bom, pessoal, então, assim nós concluímos o desenvolvimento dessa apresentação referente a um exercício que nós seguimos aqui rigorosamente enunciado. Espero que todos tenham entendido e eu fico por aqui me despedindo com um forte abraço e bons estudos a todos. Valeu!